Ao anjo da igreja, escreva. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para a gente meditar juntos nos últimos tempos, no tempo da apostasia, no tempo do esfriamento do amor, no tempo do retorno do Rei dos Reis. Sabe, Apocalipse capítulo 2, Jesus, ele vai numa visão que ele dá a João, ele traz João para junto dele em espírito e ele vai fazer João escrever ali o Apocalipse. E ele escreve cartas para as igrejas. Então ele vai dizer ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Ao anjo da igreja de Filadélfia, da igreja de Laodiceia, escreva. E no final, ele sempre termina com aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mas por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque eu queria falar sobre o que anda acontecendo com a igreja, que se diz Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias aqui na Terra. Sabe, depois que terminam os evangelhos, você sabe que tem os Atos dos Apóstolos, e um dos apóstolos que chegou depois se chama Paulo, e ele escreve muitas cartas. Ele escreve cartas aos Coríntios, o povo que está lá em Corinto. Ele vai escrever carta em Éfeso, carta aos romanos. Tem a carta aos hebreus, que aí a gente não sabe quem escreveu, a Bíblia não é clara. Sabe a pergunta que eu vou te fazer agora? Por favor, esteja com os ouvidos e o coração ligado nessa mensagem, porque ela é muito importante. A pergunta que eu quero te fazer é: se Jesus te escrever uma carta agora, em qual igreja ele vai te achar? Meu Deus, pastor, que pergunta difícil. Eu pulo de igreja em igreja. Pois é, isso é bíblico? Porque em Hebreus, uma das passagens vai dizer assim: respeitem, se submetam a seus pastores. Isso aí não está dizendo se você tiver um. Quem é o seu pastor? Onde você congrega? Porque essa pergunta aqui vai indicar aonde vai chegar essa carta que Jesus vai escrever. Porque em toda a Bíblia ali a gente vê ele escrevendo para um povo fiel àquela igreja. Tanto que num determinado momento Paulo ele estava precisando de dinheiro e a igreja de Éfeso ajudou ele e ele fala assim: olha, muito obrigado. Por quê? Porque você tirou da sua para dar para mim, você fez uma exceção, você contribuiu a mais, mas que isso cresça em sua conta. Por quê? Porque cada igreja contribui ali onde colocou a pessoa. Ei, é Jesus que distribui os membros do corpo. Vocês sabiam disso? Quando eu entrei pela primeira vez na igreja e fui conhecendo sobre Jesus Cristo, eu quis fazer tudo certinho. Eu falei, agora não pode mais ser eu que vivo, Jesus que tem que viver através de mim, porque eu li isso na Bíblia. Então, eu nunca escolhi uma igreja. Eu sempre deixei Jesus me escolher. Mas como isso, pastor? Cada um sabe a sua intimidade com Jesus. Orando, o coração queima, você tem confirmações. Qual a melhor igreja para se estar? Aquela que Jesus te colocou. Agora perceba o que Jesus fala. Ao anjo da igreja em Éfeso, eu digo, meu Deus, ao anjo. Anjo significa mensageiro, é o pastor da igreja. Jesus está cobrando do pastor. Aí em Hebreus vai dizer, submeta-se a seus pastores e façam de uma maneira leve, para que o trabalho dele seja leve e ele faça o trabalho dele feliz. Os pastores, eles recebem ataques violentos todos os dias. As esposas dos pastores ou os maridos das pastoras, eu não quero entrar nesse mérito aqui, eles sofrem ataques terríveis do mundo espiritual. Por quê? Porque naquele grande dia do juízo, ele vai responder pela vida deles e pela sua vida que está ouvindo essa mensagem também. Ele responde pelas vidas de quem Deus colocou sob os cuidados dele. Você sabia disso? Você tem honrado essa pessoa
que se dedica tanto assim por você? Olha, por isso que eu vim falar do final dos tempos. Será que a gente é convertido mesmo? Ou a gente continua fazendo a nossa vontade e acorda e vai dormir como se Deus nem existisse? O que importa é a minha vontade, que Ele abençoe. Olha, eu vou de lugar em lugar buscando cultos de orações. Onde tem isso na Bíblia? Aí aquele pastor que está orando por você, que está jejuando por você, que vai responder por você, é desprezado por você? Entenda que eu estou falando baseado na Bíblia. As pessoas não querem entender a graça. Mas pastor, essa palavra é muito dura. Pois é, em um determinado momento Jesus curava e uma multidão seguia. As igrejas estão aí, não importa nem se prega o evangelho. Se elas curam ou se elas dão profecias vazias, as igrejas enchem. Mas quando tem uma igreja, quando Jesus abriu a boca para falar do evangelho, ele olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Ele falou, todos saíram? Olha a multidão que tinha aqui. Que palavra dura, disse Pedro. E Jesus disse, querem vocês também ir embora? Aí Pedro sabiamente respondeu, não. Para quem iremos? Perceba que quando você vai a algum lugar. Ele chamou Jesus de lugar e disse, para onde iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se seu pastor prega a palavra de vida eterna, a igreja pode ficar vazia. Aliás, ela vai ficar vazia em determinados momentos. Sabe por quê? Porque você tem que decidir se você é multidão que vai correr só atrás das bênçãos do que você quer, ou se você quer a palavra de vida eterna. Sim, essa palavra é dura, mas ela é necessária. E eu repito a pergunta. Quando Jesus escreveu uma carta, óbvio que eu estou falando de maneira figurativa, mas é real isso. Em qual igreja ele te encontra? Ah, mas pastor, é porque eu gosto de cultos de oração. Então por que você não toma a frente desse ministério e ajuda a sua igreja a criar uma área de oração? Ou melhorar a área de oração? Ah, pastor, mas aquelas profecias ali, e por que você não estuda mais a Bíblia para poder ajudar os seus irmãos a buscar mais revelações do Espírito Santo? Eu já respondo por quê. Porque provavelmente você é uma pessoa que não quer servir, quer sempre ser servido. Esse é o problema da igreja de hoje. A gente vive para receber, para receber, para receber. E a gente não se doa, se doa, se doa. Jesus Cristo disse, quanto maior é você, mais servente é você. Isso não é bíblico, igreja. Não adianta a gente tomar as dores, se ofender, porque o reino continua crescendo. E aquele seu pastor que deu uma dura como essa, ele vai ser completamente absolvido no julgamento de Jesus Cristo. Ele vai dizer, não, você deu a dura, você fez o que deveria ser feito, a culpa vai inteira para aquela pessoa. E não pense que eu falo isso feliz, eu faço com tristeza no coração. A gente ensina, os pastores ensinam, e a maioria biblicamente falando. Lembre-se que só 25% é solo fértil, o resto é espinhoso, semente lançada ao vento e o solo rochoso. Lembra-se disso? As coisas do mundo, as atrações do mundo, tudo isso aí desviam o foco da fé. Mas eu quero buscar a cura. Ei, então você não tem fé. Por quê? Se você tem fé, onde você está é o lugar da sua cura. Se Deus te colocou ali, diante de um pastor, me responda, Deus se enganou? Acho que Deus se enganou, não é não? Não, mas aquele outro pastor lá, meu Deus, nem que a igreja não esteja pregando o evangelho. Você sabe o que você está fazendo? Você está indo buscar a cura. Entenda a cura como qualquer coisa, que até financeira, até uma causa impossível, até nas mãos de Satanás. Porque se a igreja não prega o verdadeiro evangelho, ela é anátema, ela é amaldiçoada. O que vem dali não é de Deus. O que você está fazendo é, eu quero isso, nem que venha de Satanás. Mas no tempo de Deus, aí não. Você se mantém e Deus só dá a bênção no tempo dele.
e se isso for bom para você e para os propósitos dele. Mas ninguém quer mais isso. E a igreja de Deus fica vazia. Ao anjo da sua igreja aí, escreva. Você ajuda lá nessa igreja? Você ajuda essa igreja financeiramente? Você senta ali, né? Tem os gastos. Você ajuda essa igreja orando todos os dias por ela? Você ajuda essa igreja pensando como eu posso aliviar a vida do pastor, dos obreiros? Você se dá por essa igreja? Você valoriza aquela palavra que está sendo lançada ali? Nós somos um corpo, né? Não é uma pessoa comandando e as outras querendo receber. Essas que têm espírito de pedinte sempre vão pousar em vários lugares e não vão honrar. E aí sabe o que vão ouvir naquele grande dia? Afaste-se de mim, eu não te conheço. Vós que promoveis a iniquidade. Ei, esses são os da igreja. Esses são os que oraram em nome de Jesus. Esses são os que jejuaram em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer, não, você só queria a bênção. Eu não te conheço. Por isso, para finalizar, uma das personagens que eu mais amo na Bíblia é Zaqueu. Zaqueu é como a gente deve ser. Ah não, mas o centurião romano é melhor, olha o nível de fé. Ele queria a cura do servo dele, lembra? Ah, mas aquela mulher sírio-fenícia queria que arrancasse o demônio da filha dela. Todas as personagens bíblicas foram até Jesus querendo um milagre e alcançaram. Mas qual foi o milagre que Zaqueu quis? Nenhum. Ele só quis ver Jesus. Ele só quis estar do lado de Jesus. Ele não quis nada, muito pelo contrário, ele quis se consertar. Ele foi o único que subiu ali naquela árvore e por isso Jesus deve ter olhado para ele e dito, uau, Zaqueu, você sim merece que eu me convide. Aí Jesus é o único, ele fala assim, Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Pela essa atitude sua de não querer bênção nenhuma, eu me convido para entrar em sua casa. E ele senta na mesa de Zaqueu e bastou a presença dele, nenhuma palavra. E Zaqueu diz, quem eu defraudei, eu devolvo o dobro. E se eu defraudei alguém, aliás, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu procurou Jesus para servir, para se doar. Está na hora da gente acordar, igreja. Se não tem algo em sua igreja, ou se algo está faltando, ou se o pastor não está conseguindo fazer as coisas direito, você não foi chamado para pular do barco e ficar pingando. Isso não é evangelho. Você foi chamado a ajudá-lo. Para quando Jesus olhar lá de cima e dizer, essa igreja aí, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Vocês são unidos. E é unidos que venceremos. Amém? Deus abençoe sua vida tremendamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.